Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, então já chega deixando o like, compartilha esse conteúdo para todo mundo, porque assim nós vamos atingir aquela marca de 8.000 inscritos e depois dominar o mundo! Vamos lá, gente, ajuda o canal Memória Alvinegra a crescer aqui nessa plataforma chamada YouTube. No vídeo de hoje, uma retrospectiva da campanha do Botafogo até aqui pela Libertadores de 2024. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Já que o Glorioso terminou o Brasileirão do ano passado na 5ª posição, nós acabamos tendo que disputar a fase prévia na busca pela glória eterna. O adversário era o desconhecido Aurora da Bolívia. O time que manteve Thiago Nunes no cargo começou 2024 com a total desconfiança da torcida e também da opinião pública, que dizia que o Botafogo ia demorar muito tempo para se recuperar do vexame que foi dado no Campeonato Brasileiro de 2023. Foi depois de perder por 4-2 para o Vasco em casa que desembarcamos na Bolívia. Era a chance, então, de virar a chave. Thiago Nunes ainda era o técnico do Botafogo. O adversário mostrou que era limitado de fato, mas o Botafogo conseguiu a proeza de empatar em 1-1. Naquela escalação, Gatito e Barbosa eram os titulares. O Vitor Sá ainda estava no time, mas os rumores já indicavam a saída do ponta esquerda do Botafogo, que desejava ser negociado e já tinha oferta em mãos de um clube russo. Thiago Nunes nunca foi a escolha de John Textor. A coletiva pós-derrota para o Vasco incomodou muito os bastidores do Botafogo e principalmente o nosso dono da SAF, o americano. O jogo covarde contra o Aurora tornou a demissão inevitável, mas Júnior Santos, alheio a tudo isso, começou a escrever a sua história na Libertadores da América. Com o Textor escolhendo pessoalmente o técnico alvinegro, Fábio Matias assumiu interinamente, trazendo um fôlego novo para o Botafogo. A gente precisava disso. Na partida de volta, uma atuação de gala, 6-0. Adeus Aurora, Júnior Santos na história. Gols de Tiquinho e Savarino, mas toda a glória estava em apenas uma camisa, a camisa 11. Com 4 gols, o Jacaré igualou Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão como o maior artilheiro alvinegro na história da Conmebol Libertadores da América, com 5 gols. Ele era, então, a nova lenda alvinegra na competição continental. Fábio Matias estava nos braços da torcida, mas a preocupação voltou em seguida. Na terceira fase, tínhamos que passar do Bragantino. Comparado com o Bota, talvez o momento deles, naquela época, fosse melhor que o nosso. A mídia tratou o avanço do Botafogo como a exorcização dos fantasmas do passado. Chegamos no Nabi Abichedi com 3 vitórias em sequência. O Audax na estreia do Fábio Matias, o Aurora, aquela goleada por 6-0, e a vitória por 4-2 contra o Fluminense na última rodada do Campeonato Estadual. Exorcizamos os fantasmas, mas era hora de superar a desconfiança que ainda pairava entre os alvinegros. Júnior Santos continuou escrevendo a sua história em noite genial e o Fogão venceu por 2-1 com 2 gols do nosso camisa 11. 7 gols e contando, não perca a conta, torcedor. Júnior Santos era então o maior artilheiro da Libertadores com o manto glorioso de forma isolada. Ninguém maior que Júnior Santos na competição continental. Na volta, o jogo foi mais difícil ainda, mas o time de Fábio Matias era cerebral. Sofreu quando tinha que sofrer e com mais um gol do anjo das pernas nem tão confusas assim, como eu normalmente chamo o Júnior Santos, empatamos, passamos. São 8 gols e contando. Que venha a fase de grupos. E na fase de grupos, muita gente pensava que ia ser fácil, mas eu acho que a gente pensou errado. Com um sorteio bondoso, só que não, fomos para o grupo D, com LDU, Universitário e Júnior Barranquilla. Passamos por tantas coisas, não é? Era impossível perder para o Júnior jogando em casa na estreia da Libertadores, porque nós recuperamos a confiança. Mas aconteceu. O Botafogo, irreconhecível, perdeu por 3-1. Foi a última partida do Fábio Matias como interino do Botafogo. John Textor encontrou o seu técnico. O
português Arthur Jorge. A primeira partida foi contra a LDU no Equador. 4-2-4. Olha, essa escalação assustou o mundo inteiro do futebol. Mas foi assim que o Botafogo foi a campo no Equador para enfrentar a LDU, com um time totalmente ofensivo, jogando num 4-2-4, como antigamente jogava Zagallo, lá na década de 60, 70. Foi assim que o Botafogo foi a campo contra a LDU. Mas, na estreia de Arthur Jorge, mais uma derrota. 1-0 LDU. Diziam que estávamos eliminados, que era o fim. Ouvimos brincadeiras sem a mínima graça de alguns comentaristas por aí. A torcida pedia a volta de Fábio Thias. Ouvimos até alguns que pediam a volta do Cláudio Caçapa. Só para deixar bem claro, eu sempre fui contra a volta do Cláudio Caçapa. Mas o Portuga tinha um plano. E esse plano envolvia 4 jogos. O nosso Botafogo estava de fato em apuros, a gente não pode mentir. Mas não se pode descartar um time tão grande como o nosso glorioso. Ainda zerado e na lanterna, era hora de enfrentar o Universitário em casa. Não sei você aí da sua casa ou na sua viagem, mas eu, Leozão, tinha a sensação de que seria a noite da nossa vitória. Então comenta aqui embaixo, porque eu quero saber qual era o teu sentimento para aquela partida do Botafogo contra o Universitário. Aproveita e deixa o like também, tá? Porque é a hora de você ajudar o canal Memória Alvinegra a continuar crescendo aqui na plataforma. Voltando ao jogo, nós dominamos o time peruano, o Eduardo brilhou com 2 gols e o Luiz Henrique fez do terceiro um golaço. Mas a defesa continuava dando mole. No final, nós levamos um gol, mas vencemos por 3-1 e embolamos o grupo. Júnior com 5, Universitário e LDU com 4 pontos e o Fogão finalmente com 3 pontos, mas ainda na lanterna. No quarto jogo, também em casa, a palavra de ordem era a vitória. Precisávamos vencer a Liga e decidir a vida em 2 partidas fora de casa. A tensão estava no ar, o Botafogo foi para cima, mas foi o visitante que saiu na frente. O que foi visto depois foi a maior vergonha do futebol mundial. Não adianta ninguém procurar aqui se teve maior. É uma grande vergonha do futebol mundial. O VAR entrou em ação com suspeita de impedimento e só 10 minutos depois, finalmente foi determinada a irregularidade e o jogo seguiu 0-0. O Botafogo marcou 10 minutos depois com o Hugo, inclusive ele fez um belo gol, mas a empolgação virou preocupação de novo. A LDU empatou nos acréscimos. O VAR entrou em ação de novo, já causou uma preocupação, mas dessa vez foi mais rápido, confirmou o gol e então a partida terminou o primeiro tempo em 1-1. O as na manga de Arthur Jorge era Oscar Romero, que entrou no jogo, mudou a dinâmica do confronto e com um passe perfeito para o Júnior Santos marcar o 9º gol e, contando, vencemos por 2-1. A rota da classificação passava por Lima e Barranquilha. Contra o Universitário, a vitória teve que ser arrancada. O AJ deu uma encorpada no nosso meio de campo alvinegro, que estava mal na partida durante o primeiro tempo. Passamos por alguns perigos no início do segundo tempo e, no final, Jefinho marcou o gol de uma eliminação dupla. O Botafogo se classificou e eliminou equatorianos e peruanos quando vencemos o Universitário por 1-0. A última partida era pela liderança, mas com decisões erradas no primeiro tempo e com Diego Hernandes sendo expulso de forma ridícula, no segundo tempo nós acabamos empatando em 0-0, final de jogo, empatamos e num jogo que dava para vencer, nós ficamos em segundo lugar no grupo, não conseguimos assumir a liderança do nosso grupo D. Agora é esperar a segunda-feira. Nós vamos descobrir o adversário das oitavas de final, que diziam que nós não estaríamos, com 2 derrotas, diziam que a gente não estaria, mas a gente sempre confiou que a gente estaria nessas oitavas de final. Nós, de certo agora, vamos decidir a vaga nas quartas de final, jogando fora de casa. É a única certeza que temos. Na segunda-feira, nós vamos descobrir qual será esse adversário. E deixe seu comentário aqui de novo. Pode deixar seu comentário aqui 2, 3, 4 vezes, não tem problema. Comenta aqui embaixo quem você acha que será o adversário do Botafogo. Já foi nos sites esportivos para fazer a simulação do sorteio?
Comenta aqui embaixo também. Quero saber quem vocês estão achando que o Botafogo vai pegar. Vou falar para vocês aqui que eu tô sentindo uma vibe de confronto brasileiro pro Botafogo e eu acho que esse confronto brasileiro vai ser contra o Fluminense. Mas não importa quem venha, o Botafogo tem condições de passar, porque como eu já venho dizendo há algum tempo, o Botafogo nessa Libertadores se mostrou o time mais perigoso. Pegar o Botafogo vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. Eu tenho certeza, venha quem vier, que o Botafogo vai se classificar às quartas de final e nós vamos seguir rumo à busca do nosso grande sonho, rumo à busca da glória eterna, rumo à busca pela Taça Libertadores e uma vaga no Mundial de Clubes. Vamos Botafogo, somos mais. Vamos junto, você fazendo a sua festa na arquibancada, todos nós, e o Botafogo fazendo o seu melhor no campo. Nós vamos conseguir fazer com que a próxima retrospectiva aqui no canal, a partir das oitavas de final, também seja uma retrospectiva de muita alegria rumo ao nosso título que a gente tanto deseja. Grande abraço para vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Valeu, fui!